Auri era um estudante comum do ensino médio, vivendo no Japão contemporâneo com uma vida tranquila ao lado da irmã mais nova. Mas essa rotina pacata virou de cabeça para baixo quando ela foi diagnosticada com uma doença crônica mortal sem cura conhecida pela medicina. O tratamento era tão caro que Auri nem sonharia em bancar aquilo com um bico qualquer. Foi assim que ele se jogou no mundo das redes sociais na esperança de fazer um dinheiro rápido. Infelizmente, ele não era uma garota de aparência comum com problemas de atitude que podia postar umas fotos sensuais e começar a ganhar milhões. Por isso, foi obrigado a encontrar um novo nicho para si mesmo. Decidiu se tornar um youtuber odiado, que todo mundo assistia justamente por detestá-lo e querer que ele pagasse por tudo o que tinha feito até então. Sua presença nas redes sociais começou a crescer enquanto ele expunha lutadores profissionais respeitados. E aí ele parte para cima deles na frente das câmeras, espancando geral sem nenhum respeito, ainda cuspindo antes de fugir feito um covarde. Isso deixou a galera puto da vida, chamando ele de lixo medroso que não tem coragem de encarar uma briga limpa. Mas o Auri tava pouco se lixando, porque no fim das contas isso só aumentava o tempo que o povo ficava assistindo e outras métricas do canal. Recentemente, ele atacou um criador de conteúdo de MMA que todo mundo adora, deu uma surra no cara na base da trapaça e ainda fugiu da polícia. Isso tem sido o assunto do momento, e ele ouve todo mundo falando sobre como aquele youtuber escroto, estilo Jake Paul, precisa apanhar feio. Mas o Auri tá pouco se lixando e só passa os olhos pelos comentários, onde encontra um ódio fervoroso direcionado a ele mesmo na própria sessão. Mas tanto faz, ele dá uma risada e checa a receita, que está bombando nesse momento. Logo ele desce na próxima estação e entra no hospital onde a irmã dele está internada faz um tempinho. Ela encontra ele encarando o celular e manda a garota deitar para descansar um pouco. A Akari responde que já descansou o dia inteiro e agora quer conversar com ele, perguntando onde ele estava. Ele não pode contar sobre o esquema de ganhar dinheiro, então mente dizendo que tinha uns assuntos para resolver e ficou meio ocupado com isso. Ele entrega a ela um pacote de doces, mas a Akari sabe que ele tem um fraco por guloseimas e pergunta quantos ele já comeu hoje. Auri mente de primeira, dizendo que comeu 3. Mas a Akari não é boba nem nada e manda ele falar a verdade. Aí o Auri admite que devorou 6 bolinhos antes de vir pra cá. A Akari o repreende, dizendo que ele precisa cuidar melhor da saúde e deveria se limitar a apenas um doce por dia. Ela começa a questionar se ele está mesmo se cuidando direito ou se está virando noites de novo e deixando a roupa acumular. Logo em seguida, ela começa a comer seu pedaço de bolo, mas até isso é demais para ela e começa a tossir. Auri se assusta e corre para chamar a enfermeira, mas a Akari o segura, afirmando que vai ficar bem. A Akari não entende porque o corpo dela não colabora. Mas o Auri manda ela não perder a esperança, porque a viagem deles para os Estados Unidos é daqui a um mês, e lá um médico excelente vai examinar ela e resolver qualquer problema. A Akari ainda tá desconfiada, já que ouviu falar que custo médico no ZOA é salgado até um banda e sai caro. Mas o irmão garante que é pra ficar tranquila, porque ele tem tudo sob controle, e a grana não vai ser problema, graças ao seu bico extra que paga bem. Mais tarde, ele se lembrou dos tempos no orfanato, quando o diretor sempre ensinava que fazer a coisa certa era o mais importante, não importava o quão difícil fosse. Mas o Auri nunca concordou com isso. Se desse para ganhar dinheiro honesto com trabalho duro, ele topava na hora. O problema é que ele nunca teve chance de estudar numa escola decente, e o único diploma que tinha era o corpo resistente, bom para arrumar confusão. Ele reflete sobre como agiu contra tudo o que aprendeu no orfanato, mas isso pouco importa, ele está disposto a incendiar o mundo inteiro se isso significar salvar a Akari. Um mês se passa desde aquele dia, e Auri continua completamente inativo nas redes sociais. O boato que corre por aí é que ou ele foi morto por um mafioso enfurecido, ou simplesmente se aposentou de vez. No entanto, o Auri não morreu e está se saindo bem no seu apartamento de um cômodo só, comendo aqueles pudins de copinho que comprou na vendinha e conversando com a Akari pelo telefone. Ele até pergunta se ela quer um pouco. A Akari responde que adoraria um pudim de chocolate, então o Auri promete levar quando for visitá-la de novo. Ele parece satisfeito com a vida e acaba dormindo com o telefone na mão que, convenhamos, é bem fácil de entender. Mais tarde naquela noite, enquanto mergulhava em sonhos agradáveis, Auri foi acordado de repente por um barulho súbito. Ficou horrorizado ao avistar uma figura pairando sobre ele, brandindo uma marreta enorme. O intruso tentou cravar o martelo em sua direção, mas, graças aos reflexos rápidos de Auri, ele conseguiu desviar. O invasor o chamou de babaca por ter saído do alcance e partiu para mais 3 ataques, mirando direto no celular que estava nas mãos de Auri.
Mais uma vez, Auri escapou por um triz, salvando a pele, mas deixou o celular cair no último segundo. Foi aí que ele percebeu que aquele ladrão esquisito não estava atrás dele, e sim do seu telefone. Por sorte, ele conseguiu agarrar o aparelho antes que o cara o destruísse e saiu correndo para fora de casa. Auri decide correr para um parque bem iluminado, tentando despistar o atacante e enviar uma mensagem para Akari sobre o intruso que invadiu sua casa. Akari continua mandando mensagens insistindo para ele fugir e ir até a polícia, mas, em vez de correr ou ligar para a polícia, o cara fica no telefone conversando com a irmã. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, o intruso o alcança de novo e tenta atacá-lo. Mas dessa vez, Auri decide ficar firme e revidar. Ele bloqueia o martelo com um chute, o que realmente surpreende o agressor, e parte para o contra-ataque, que é facilmente bloqueado pelo intruso. Auri continua sua sequência de socos e ainda arremessa um chute para completar. Porém, todos os seus ataques ou são desviados ou são parados facilmente pelo psicopata armado com o martelo. O invasor tenta arrancar o celular da Auri mais uma vez e quase consegue. Ela não faz ideia do que diabos ele quer, quando o cara grita o próprio nome completo, se apresentando como um youtuber cuja missão é postar conteúdo de provocação só para irritar garotinhas e esquerdistas liberais todo santo dia, sem motivo nenhum. Ele diz que viu os vídeos, mas não por vontade própria, e deixa claro que achou o conteúdo nojento de dar ânsia de vômito. Ao ouvir isso, Auri deduz que o homem é daqueles espectadores revoltados que resolveram tirar a satisfação com as próprias mãos. Sem hesitar, ele se ajoelha e pede desculpas de coração, explicando que fez tudo aquilo apenas pela grana, sem segundas intenções, já que a irmã dele estava gravemente doente. Ele afirma que parou com tudo isso desde que a irmã melhorou e diz que o sujeito pode bater nele à vontade, mas implora para não matá-lo, porque quer continuar ajudando a irmã. Pede para deixarem o celular em paz, já que está mandando mensagem para a irmã, que está bem longe e não quer perder o contato com ela. Mas antes que ele consiga terminar a frase, o homem ataca o celular dele de novo com um martelo. Auri grita para ele cair fora, que pode bater nele à vontade. O homem responde que não está nem aí e só quer destruir o telefone o mais rápido possível. O intruso se acalma um pouco e diz que Auri parece um louco no momento, já que a irmã dele morreu há mais de um mês. Auri não consegue aceitar essa realidade e pergunta se ela está morta. Então com quem diabos ele está trocando mensagens pelo telefone? Acontece que, desde que os Estados Unidos decidiram atacar a Venezuela sem motivo algum, o voo dela para os Estados Unidos acabou cancelado, e a saúde dela piorou nos dias seguintes, levando à sua morte. O Auri não conseguiu aceitar essa realidade e nem foi ao funeral da própria irmã, ficando trancado em casa. Ele ficava mandando mensagens para Akari no celular, implorando por uma resposta. Até que um dia, depois de se entupir de porcaria, ele viu o visualizado aparecer em cima da mensagem e recebeu uma resposta da Akari. Ele não conseguia acreditar no que via, mas aquela era realmente a Akari e só ela poderia saber daquelas coisas tão específicas. Por isso, temava em acreditar que era ela de verdade, ignorando qualquer um que tentasse convencê-lo do contrário. De repente, seu telefone começou a falhar e o rosto de Akari apareceu na tela, com lágrimas escorrendo enquanto ela perguntava: "Preocupada, você está bem?" Antes que ele pudesse reagir, o intruso já havia arrancado o celular de suas mãos e esmagou o aparelho com um martelo, enquanto Auri chegava tarde demais para impedir. Para surpresa de todos, porém, o telefone não quebrou. Em vez disso, uma energia estranha e ameaçadora começou a emanar do dispositivo. De repente, Akari se materializou bem na frente dele, saindo diretamente da tela do celular. Auri não acredita no que vê e cai de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, num instante, a expressão de Akari se distorce, transformando-se numa máscara demoníaca com sangue escorrendo dos olhos enquanto ela se torna uma criatura infernal. O intruso grita para Auri se afastar, afirmando que aquela já não é mais sua irmã. Ele insiste que a pessoa com quem estava falando era apenas um fantasma. Antigamente, os fantasmas costumavam ficar presos onde as pessoas passavam muito tempo ou tinham conexões emocionais profundas, como praias, hospitais, banheiros ou salas de música. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo grudada no celular, e quando morrem, uma parte sombria do seu espírito fica presa nos dispositivos para sempre. É assim que nasce uma conta zumbi quando o perfil de alguém que já partiu ganha consciência. Começou a ser conhecida como uma conta fantasma, e é com isso que eles estão lidando agora. Ele alega que, agora que o fantasma dela foi invocado, não pode simplesmente destruir o celular e dar o assunto por encerrado. Isso significaria ter que destruir o fantasma dela também. Mas como se trata de um fantasma digitalizado, armas normais não funcionam direito nele, então precisam contar com armas espirituais especiais.
Nesse momento, ele pega o celular, invoca um martelo negro e começa a surrar o fantasma da Akari sem dó. Auri tá numa saia justa vendo essa confusão toda, mas o cara do martelo logo domina o fantasma e se prepara para o golpe final. Ele lança o martelo para cima e despeja uma chuva de martelos em cima do fantasma, que é totalmente destruído. Aí, ele finalmente se apronta para exorcizar o fantasma e saca um martelo novinho para acabar com a parada de uma vez por todas. Mas Auri não consegue enxergar e agarra o cara por trás, implorando para que a deixe viva, argumentando que ele nem ligaria se ela fosse um fantasma. O homem do martelo grita para ele se afastar, dizendo que todo mundo neste mundo perde pessoas, mas é dever de cada um seguir em frente e honrar seu legado. Isso dá ao fantasma tempo suficiente para recuperar o fôlego, e ele arremessa o homem do martelo contra a parede, deixando-o fora de combate e imóvel no chão. O sujeito do martelo grita para Auri correr, mas, para seu próprio horror, ele avança na direção da irmã e tenta argumentar com ela. O fantasma só é sua irmã no sentido mais deturpado possível, agarra Auri com os dentes e mastiga ele feito um chiclete. Enquanto isso, Auri reflete sobre a vida que levou até agora e percebe que foi ele mesmo quem manteve o espírito de Akari preso a este mundo, e que se morrer, a alma dela finalmente será libertada. Mas aí ele lembra do que o cara do martelo falou sobre continuar o legado e consegue se soltar do aperto do fantasma. Do nada, ele materializa uma arma direto do celular, deixando o sujeito do martelo boquiaberto. O Auri se prepara para a luta final e, no movimento surpreendente, crava uma espada de chamas azuis na própria irmã, exorcizando o fantasma. A cena termina com o Auri desmaiado no chão. Pouco depois, a galera da academia de onde veio o cara do martelo chegou para dar uma olhada no lugar. Eles perguntaram como diabos Auri tinha conseguido derrotar o fantasma da própria irmã. O garoto do martelo contou que ela tinha uma espada de fogo. O líder deles deu de ombros, dizendo que isso não era nada demais. Mas aí o rapaz soltou a bomba, a espada dela era azul. Isso realmente chocou todo mundo, e o líder logo avisa que vão levar Auri de volta para a Academia Maden se ele sobreviver lá e aprender alguma coisa, ou se morrer, vai depender só dele. Quando Auri finalmente acorda na manhã seguinte, se vê num quarto estranho, que imagina ser um hotel. Ele não lembra direito do que aconteceu ontem à noite e acha que teve um pesadelo onde a irmã dele morreu e virou um fantasma. Do nada apareceu um cara com um martelo e, no final, ele mesmo teve que matar o fantasma da irmã com seus poderes especiais. Ele suspira aliviado por o pesadelo ter acabado, mas no momento em que se vira, avista o cara do martelo calmamente tomando chá atrás dele. Auri já começa perguntando onde diabos ele está e se dormiram na mesma cama. O cara do martelo responde que não é desse tipo, então Auri quer saber sobre o Curry, se tudo o que ele lembra é verdade e o que aconteceu com a irmã dele. O cara do martelo não responde, o que já diz muito, e simplesmente devolve o celular para o Auri. Ele procura pela irmã na hora, mas descobre que não existe mais nenhuma conta com aquele nome. O sujeito do martelo explica que contas mortas são perfis de pessoas falecidas que foram tomadas por fantasmas. Quando o fantasma é exorcizado, as contas mortas somem automaticamente. Auri está com o coração partido e pergunta se nunca mais vai poder conversar com a irmã. O cara do martelo responde que é meio óbvio que pessoas mortas não conversam. Para surpresa geral, Auri leva a notícia de um jeito suspeitamente bem, ele até sorri e diz que tudo bem a irmã ter morrido, já que a doença não ia deixá-la viver de qualquer jeito. Ele afirma que fez uma promessa à irmã de cuidar melhor de si mesmo, então é hora de colocar isso em prática. Afinal, não adianta ficar se lamentando por algo que não tem mais jeito. O cara do martelo responde que é óbvio que Auri está só tentando bancar o durão e finalmente se apresenta como Cucu. Enquanto sai do quarto, ele manda Auri segui-lo. Assim que saem, Auri pensa que devem estar num hotel bem chique, mas o Cucu responde que eles estão na Academia Medan, uma escola para exorcistas. A Auri não consegue acreditar que um lugar tão chique seja realmente uma escola e diz que o quarto onde estavam parecia mesmo com uma suíte de lua de mel de hotel. O Cucu rebate explicando que era o quarto dele mesmo, já que todos os alunos moram no campus. Ele conta ainda que a escola foi construída de propósito com cara de resort de águas termais, para enfatizar que os alunos dessa escola limpam o mundo do mal enquanto caminham pelo campus. Um loirinho passa por Cucu e zomba dele por ter derrubado a bola na noite anterior e quase morrer. Mas Cucu ignora o comentário e segue em frente. O loirinho então se junta ao seu grupo de amigos, onde começam a conversar sobre o novo recruta e como ele é um youtuber especialista em provocar raiva. Uma pessoa do grupo diz que odeia youtubers que provocam raiva mais do que tudo, porque são tão irritantes quanto o próprio Jack Paul. Já a garota de cabelo azul acaba gostando do Auri, achando ele bem bonito. Enquanto isso, a Cucu dá um tour completo da escola para o Auri, mostrando desde a cafeteria até as lojas, passando pela recepção e até mesmo pelas fontes termais. Mas o Auri não consegue acreditar que aquilo é uma escola e fica pensando que deve ser uma pegadinha, que aquilo não passa de um hotel disfarçado.
Dentro da fonte termal, Auri percebe que seus ferimentos estão cicatrizando numa velocidade impressionante. A natureza relaxante da água começa a acalmar seu corpo, o que o assusta, afinal, se baixar a guarda, pode acabar chorando pela irmã. Imediatamente, ele começa a jogar água no rosto para sair do estado de relaxamento. Enquanto Cucu se pergunta onde está o líder, para surpresa geral, Zaki rompe da água com seu pênis à amostra. Ele se apresenta como um monge que também é professor ali e cumprimenta Auri com um aperto de mão. Já dentro da sala, todos se vestem, exceto Zaki, que fica relaxado e encolado apenas numa toalha. Nesse momento, Cucu pergunta se pode ir embora, já que cumpriu a tarefa de mostrar o campus para Auri. Zaki fala pro Cucu não encarar a parada como uma tarefa chata, mas sim tentar curtir o rolê. Só que o Cucu rebate, dizendo que aquilo parece castigo por ter vacilado na noite passada, já que ele odeia youtubers que vivem de polêmica tanto quanto qualquer um. Zaki ignora ele de cara e vira pra Auri, perguntando se ele tá pronto para se matricular na escola e virar um exorcista. Auri fica meio atordoado no início, mas depois desata a rir junto com Zaki, achando que era alguma pegadinha. Enquanto isso, Cucu pergunta se Zaki está tentando esfregar sal na ferida. Zaki explica que está convidando Auri de boa fé, já que ele despertou os poderes na noite passada e pode ser uma grande aquisição para a escola. Auri estava meio perdida sobre os poderes, então Zaki explicou que a profissão de exorcista vem de milhares de anos atrás, quando eles travavam uma batalha constante contra espíritos malignos. Ele contou que os exorcistas usam técnicas especiais para liberar uma energia espiritual chamada psicocinese, mas tudo mudou radicalmente depois que a internet surgiu algumas décadas atrás. O ciberespaço virou um verdadeiro criadouro de espíritos e fantasmas, que começaram a se materializar pelas redes sociais. Os exorcistas entraram em pânico, porque as técnicas que eles desenvolveram ao longo de séculos não serviam para nada contra essas tais contas fantasmas. Enquanto Zaki explicava tudo, Auri decidiu que não estava nem aí e se espreguiçou antes de sair da sala, conferindo no Google Maps para ver onde estava e se havia pontos turísticos que pudesse visitar antes de voltar para casa. Zaki logo o deteve, perguntando por que diabos ele estava fugindo e se não estava curioso sobre suas próprias habilidades e o que exatamente havia acontecido no dia anterior. O Auri responde que não quer saber de nada disso mesmo, nem tem interesse em se meter nessa bagunça de fantasmas e exorcistas. Ele diz que só quer voltar para a vida normal, arrumar um trampo comum, comer direito todo dia e dormir no horário, se der. Ele nem vai reativar o canal dele no YouTube, já que a única razão de fazer aqueles vídeos de provocação era só para juntar uma grana e ajudar a irmã no tratamento, mas ela não faz mais parte da vida dele. Ele não tem motivo nenhum para ressuscitar o canal ou aparecer de novo em qualquer rede social. Ele diz que tá completamente vazio por dentro e que quer ficar um tempo sozinho, curtindo um chá de bolinha bem gelado. Com isso, ele começa a sair, mas Zaki o alcança e pergunta se ele não tem curiosidade de saber o que realmente aconteceu com a irmã dele e quem é o responsável pela morte dela. Isso chama sua atenção na hora e ele se vira para encarar Zaki, que sorri e afirma que a irmã não morreu só por causa da condição médica, afinal, estava estável há tantos meses naquela altura. Ele alega que a irmã foi assassinada por uma conta fantasma muito poderosa. O rosto de Auri escurece ao recordar o apelo da irmã no leito de morte, quando ela suplicava por ajuda enquanto lutava para respirar. Zaki afirma que a entidade responsável pelo falecimento sempre escolhe vítimas com fortes laços neste mundo, e quando essas pessoas morrem, sempre derramam lágrimas de sangue, exatamente como sua irmã fez no último suspiro. Com raiva, Auri pergunta onde diabos está aquela coisa agora e Zaki questiona que diferença faria mesmo se ele soubesse. Auri responde que vai acabar com aquela conta fantasma de uma vez por todas, mas Zaki apenas sorri, zombando dele ao afirmar que ele não consegue fazer nada, já que é muito fraco. Isso enfurece Auri ainda mais, e ele desfere um cruzado potente com a direita em Zaki, que é bloqueado por Cucu no último instante. Auri manda o Cucu sair da frente na hora, porque vai acertar aquele professor mongol que acha que sabe tudo sobre ele. Cucu responde que o professor pode ser um idiota, mas ainda é o professor dele. Zaki pede para todo mundo se acalmar e propõe um acordo se o Auri conseguir derrotar o Cucu com o poder que tem agora. Ele reconhece a força do Auri e conta tudo o que sabe sobre a conta fantasma responsável pela morte da irmã dele. Cucu parece estar empolgado com isso, afinal ele sempre quis dar uma surra naquele youtuber chato, e logo já saca o martelo do celular com um sorriso. Já Auri nem parece se importar e parte para cima do Zaki de novo, sem perder tempo. Mas ele consegue desviar e sai correndo, gritando para Auri enfrentar o Cucu, não ele. Enquanto isso, Auri continua na perseguição, berrando que não aguenta mais as merdas dele, afinal, a pessoa que ele mais amava nesse mundo de bosta foi assassinada, antes que alcance Zaki. Porém,
leva uma pancada nas costas do Cucu, que o joga no chão e manda ele calar a boca. Seu pequeno infortúnio não torna especial, essa história é bem comum nessa academia. Cucu percebe que o Auri não lutaria contra ele tão facilmente, então decide provocar o mestre da provocação. Ele solta uma farpa pesada, afirmando que esmagá-lo com o martelo foi ainda melhor do que esmagar a irmã dele na noite anterior. A provocação funciona, Auri fica visivelmente irritado, levantando-se e avisando a Zaki que vai arrancar todos os detalhes dele depois de acabar com aquele idiota do martelo. Sem perder tempo, Auri parte em direção a Cucu e tenta acertá-lo com uma cotovelada. Cucu bloqueia o golpe com o martelo e empurra o adversário para trás. A confusão atrai a atenção dos alunos que passavam pelo local, que param para observar o desfecho da briga. Auri tenta outro soco, mas Cucu desvia tanto desse ataque quanto do que se segue. Kyo, a garota do clube de golfe, comenta que a situação lembra um drama coreano, onde ela é forçada a assistir a um encrenqueiro e um cara com um martelo. Cara, otário que se acha o máximo. Eu, o aluno fantoche, disse que não é sempre que a gente vê um youtuber especialista em provocar raiva arrumando confusão na vida real. Em também fica impressionado com a habilidade do Auri, já que nem todo mundo teria coragem de encarar o Cucu numa briga. Emo é o único que quer parar a treta, porque isso não vai dar nada bem. De volta à porradaria, Cucu acerta Auri com mais um golpe de martelo, mas o Auri não é nenhum bundão e consegue segurar o tranco. Auri tenta amortecer o golpe com seu bloqueio, mas percebe que os ataques são pesados demais, um passo em falso pode custar a vitória. Ele recua, tentando criar distância, mas Cucu não dá trégua e lança o martelo, acertando Auri em cheio no rosto. O estrondo chama a atenção de outros professores, que começam a se aglomerar e até a diretora aparece para ver qual é a confusão. Um dos professores diz ao diretor que eles precisam parar a briga imediatamente e tirar Auri da academia porque os relatórios que leu não são nada bons. O diretor manda ele calar a boca e continuar assistindo. Cucu diz a Auri que está adorando cada momento de espancar um Vader de raiva. E a Auri grita de novo que só fez aquilo para salvar a irmã. Cucu não se convence e dá um soco na cara dele, dizendo que havia outras maneiras. Ganhar dinheiro era fácil e ele fazia aquilo porque gostava. Auri para de se defender e Cucu aproveita para acertá-lo de novo e de novo com o martelo. Depois, usam dos seus golpes especiais, o martelo se multiplica em várias cópias, todas lançadas contra Auri, que cai no chão, indefeso e acabado. Taki surge por cima dele com um sorriso sarcástico e diz que, por mais durão que seja, ele não tem a menor chance contra o Cucu e seus poderes. É como chegar de mãos vazias numa trocação a bala. Com isso, ele manda Auri pegar o celular e canalizar a energia mágica para equilibrar o jogo. Auri obedece, saca o telefone e, do nada, uma chama azul estoura, deixando todo mundo boquiaberto até os professores. Taki comenta que quase não acreditou no Cucu ontem, quando o cara mencionou uma chama azul. Taki alerta Cucu para não tocar na chama demoníaca, enquanto Auri fica confuso, sem entender por que todos estão agindo com tanto medo. Taki diz para Auri não se preocupar e simplesmente tentar usar o poder. Para surpresa geral, Auri resolve usar a chama nos pés, ganhando uma velocidade absurda. Mas, ao correr na direção do Cucu, ele tropeça e cai de cara no chão. Taki ficou impressionado com a velocidade de Auri tão rápida que mal dava para acompanhar os movimentos. Ele percebeu que, se Auri se controlasse melhor, poderia ter encerrado a luta ali mesmo. Mas Auri ainda não tinha terminado. Partiu para cima de Cucu mais uma vez, confundindo-o com sua agilidade e acertando um soco que deixou um rastro de sangue na bochecha do adversário. A ferida deixou Cucu furioso. Ele começou a girar seu martelo com força total em direção a Auri, que desviava com facilidade de todos os golpes. Justo quando parecia que Auri tinha vitória garantida. Ele fica completamente surpreso quando um Cucu furioso aumenta o tamanho do seu martelo porque é daquele tipo que cresce na hora, não que mostra logo de cara e quase reduz Auri a migalhas. Auri desvia por um 3. Mas Cucu lança outro ataque que teria sido o fim dele, se não fosse Zaki pulando no meio e, com um movimento de leque, desviando o golpe. Ele diz a Cucu que ele foi longe demais e, em seguida, se vira para Auri, pedindo desculpas por tê-lo deixado tão agitado. Mas Auri se desculpa na mesma hora e implora para que Zaki o aceite na academia com o objetivo de encontrar o assassino de sua irmã. Ele sorri ao ver as lágrimas genuínas de Auri finalmente escorrerem e o aceita oficialmente na Academia Meden. Pouco depois, Taki entrega a Auri exatamente o que ele queria, um vídeo antigo que mostra uma equipe de exorcistas em missão para eliminar um fantasma. No vídeo, os exorcistas entram em pânico ao avistarem um cadáver esquecido num canto. Eles avistam um smartphone no chão e, de repente, um fantasma emerge do aparelho. O líder dos exorcistas usa seu celular para escanear a aparição e coletar dados. Às vezes, eles já têm informações no banco de dados, mas dessa vez,
No momento em que os resultados aparecem, o exorcista careca grita para a equipe fugir correndo. Infelizmente, o fantasma não lhes dá essa chance e os elimina instantaneamente com uma chama azul incandescente. Taki explica para Auri que essa conta fantasma se chama Sad Boy K e que ninguém sabe quem ele era quando ainda era uma pessoa de verdade. A única certeza que tem é que ele é absurdamente poderoso e o inimigo número 1 dos exorcistas. Mas o mais importante, ele é o fantasma que matou a irmã de Auri. Auri fica em choque ao ouvir a notícia e fica ainda mais surpreso ao perceber que o tal fantasma usa as mesmas chamas azuis que ele. Daqui explica que a habilidade do Sad Boy se chama Chama Demoníaca, uma técnica amaldiçoada que suga a força vital de quem toca. Auri observa os rostos das vítimas e as lágrimas de sangue escorrendo de seus olhos, exatamente o que aconteceu com Akari. Ele pergunta a Zaki como pode ter a mesma habilidade do cara que matou sua irmã. Taki diz que também não faz ideia e isso só cria mais dúvidas na cabeça de Auri. Ele começa a ficar nervoso por usar uma habilidade tão mortal contra Cucu. E Zaki ri, dizendo que é bom que ninguém morreu. Auri então pergunta como ele consegue se manter seguro quando está cercado por chamas mortais. E Zaki questiona se alguma cobra já morreu pelo próprio veneno. Tudo isso é demais para Auri processar, então ele diz a Zaki que precisa ir para casa e passar alguns dias para esfriar a cabeça e internalizar sua nova vida. No entanto, Cucu e outros alunos da classe 1B chegam bem na hora e afirmam que ele não vai sair de jeito nenhum agora. Zaki os apresenta a Auri como seu novo aluno e pede que todos se deem bem com o colega. Mas Cucu já começa a provocá-lo, dizendo que ninguém quer ser colega de um cara cujas chamas podem matá-los facilmente, mas que eles têm que vigiá-lo para evitar que ele vire um vilão. Cucu chama a situação toda de uma baita merda, mas aí um loirinho chamado Ren empurra ele de lado e se apresenta pra Auri. Ele diz pra não ligar muito pro Cucu, porque na verdade ele é um cara legal depois que você conhece ele melhor. Em seguida, uma boneca falante chamada Jimmy aparece e explica pra Auri que o Cucu tá puto da vida só porque levou um golpe dele. Auri pirou quando viu a prima da Annabelle, mas ela explicou que faz lives de games e sugeriu uma collab no futuro. O En já mandou Auri se preparar pra foto, enquanto o resto do pessoal fica só na plateia, curtindo o caos da galera vivendo a vida. Aí o Zaki avisa o Auri que falta só mais um teste pra ele virar um exorcista de verdade. Ele leva o cara pra sala de treino, onde um trambolho dourado tá pronto para testar as habilidades de luta dele. Zaki explica para Auri que, se ele passar no teste, será enviado para atuar como exorcista em campo e, mais cedo ou mais tarde, vai acabar encontrando o Sad Boy K. Auri fica empolgado com a ideia de enfrentar o assassino de sua irmã e manda Zaki iniciar o teste. Zaki aperta um botão e duas genis cor-de-rosa saem de uma lâmpada dourada. Ele então explica que são espíritos artificiais usados no treinamento de exorcistas e que Auri precisa. Ele precisa derrotar 100 deles se quiser passar no teste. Zaki o alerta para não subestimar os espíritos artificiais, mas Auri está confiante de que pode vencer qualquer inimigo. Ele saca sua espada de chamas azuis do smartphone e despacha rapidamente o primeiro espírito que o ataca, mas aqui interrompe o teste ali mesmo. Auri pergunta por que ele parou e descobre a resposta no instante seguinte. Ele começa a sentir tontura e perde o equilíbrio, quando Zaki manda que ele olhe para a bateria do celular que está sincronizada com seu poder espiritual. A bateria chegou a 0, o que significa que Auri usou toda a energia espiritual e ficou tão inútil quanto um celular descarregado. Auri desmaia na hora e, ao acordar, se depara com todo mundo preparando um jantar chique no estilo tradicional japonês. Zaki explica que já estava exausto depois da briga com Cucu e que o teste foi uma armadilha para ele sentir na pele como é ficar sem bateria. Auri entende agora, mas fica confuso porque já está na hora do jantar, já que ele não ficou desmaiado por muito tempo. Taki revela que, quando a bateria acaba, ele fica inconsciente por cerca de 5 horas e, durante esse período, não acorda de jeito nenhum. No campo, isso vai acabar com ele. Mesmo que sobreviva, ainda vai arrastar o time para baixo se virar um vegetal. O Auri sente que tem muito o que aprender, mas o Zaki pede para ele não ficar desanimado por ter terminado tão rápido. Afinal, isso só mostra o quanto a habilidade dele é poderosa. O Auri continua cabisbaixo com a situação e o Zaki manda ele comer para recuperar as energias. Ele avisa que o grande teste é daqui a uma semana e o Auri só tem uma chance, então não pode vacilar. Caso contrário, ele será capturado e torturado. Auri fica horrorizado com a situação e Zaki completa dizendo que muitos ali suspeitam que ele tenha ligação com o Sad Boy, responsável pela morte de incontáveis exorcistas e que estão desesperados por vingança. Se Auri não conseguir se tornar um exorcista, será considerado uma ameaça e eliminado, então ele precisa se esforçar ao máximo para passar no teste. Depois disso, todos se dirigem aos seus quartos e Auri pergunta a Cucu onde fica o dele. Cucu avisa que ele não pode ser burro, porque não iam deixar uma bomba relógio como ele solta por aí sem supervisão. Auri vai dividir o quarto com Cucu, que não está nem um pouco feliz com a situação,
mas alguém tinha que assumir a bronca. Do nada, Auri fixa o olho nele com uma cara de poucos amigos, e Cucu pensa que o cara só tá chateado por ter que dividir o espaço. Só que, de repente, Auri se curva na frente dele e pede pra ser treinado pra conseguir passar no teste. Em uma semana, Cucu cospe o Shao ouvir isso e pergunta que tipo de lutador raivoso se curva assim para um cara que o derrotou. Auri diz que não tem orgulho e admite que Cucu é muito mais forte que ele, então precisa da sua ajuda. Cucu fica surpreso com sua humildade e diz que iria treiná-lo de qualquer jeito porque Zaki ordenou. Mais cedo, quando Auri desmaiou no dojo, Zaki disse ao Cucu que iria treiná-lo e ele foi totalmente contra a ideia. O cara odeia tanques de raiva com todas as suas forças, especialmente sendo Loki um deles. Zaki explicou que aquilo seria o melhor não só para Auri, mas para o próprio Cucu também. No final das contas, ele aceitou a missão. Agora, enquanto se arrumam juntos feito um casal que acabou de começar a morar junto, Cucu. Loki esperava que Auri fosse um covarde, que tivesse medo do teste e fugisse. No dia seguinte, porém, Auri desafia as Genis cor-de-rosa de novo e acaba com a bateria dele rapidinho. Cucu comenta que ele tá indo com tudo desde o começo e manda ele controlar mais o poder. Auri não faz a menor ideia de como fazer isso, então Cucu sugere que ele imagine algo tipo diminuir a chama de um isqueiro ou apagar o fogo de uma latinha. Mas se ele conseguir imaginar algo mais único e pessoal, vai funcionar melhor. O Auri não consegue fazer isso e, no final, desmaia depois de derrotar 35 espíritos de treino. No dia seguinte, Ren, Hajime e o outro loirinho resolvem ver o progresso do Auri e ficam impressionados por ele ter chegado aos 30 tão fácil, mesmo tendo despertado só 2 dias atrás. No entanto, ele desaba aos 31, então no dia seguinte tem uma ideia genial. Ele se enche de cafeína até a tampa para não cair no sono. Mesmo assim, só consegue vencer 41 bonecos de treino. No dia seguinte, fica mais eficiente e derrota 49 bonecos. E até a vilã gótica resolve dar uma olhada no que ele está aprontando. Não importa o que Auri faça, ele não consegue nem passar da metade, e a Cucu não para de lembrá-lo disso. Imaginar algo que ajude ele a controlar seu poder. Mesmo no final do 6º dia, Auri não tinha feito nenhum progresso e decidiu se distrair comendo alguns pãezinhos recheados. Cucu pergunta como ele pode ser tão despreocupado quando a prova importante é amanhã. Zashi não estava mentindo quando disse que as pessoas aqui vão torturá-lo e matá-lo se ele falhar. Cucu começa a fazer cara feia enquanto diz a Auri que ele não vai ser nada além de ossos quando as pessoas acabaram com ele, e isso fez o Auri lembrar de algo. Ele diz que precisa ir para casa imediatamente e a Cucu acha que ele vai dar para trás bem na hora do evento principal. Mas a verdade é que o Auri só tá preocupado por ter deixado a porta do quarto aberta quando a Cucu atacou ele e as fotos e os pertences da Kari estão lá, expostos. Ele tem medo de que algum tarado tente roubar as coisas, mas a Cucu acha que isso é só desculpa para fugir. Auri diz a ele que não vai fugir, pois seu único objetivo de vida é vingar a irmã. No dia seguinte, chega a hora do teste final e toda a escola se reúne para assistir. Os professores, que odeiam Auri por suas habilidades, têm certeza de que ele vai falhar e mal podem esperar para se livrar dele, iniciando o teste com sorrisos maldosos no rosto. Auri começa a derrotar os espíritos artificiais rapidamente com sua espada de fogo, mas ainda assim, ele perde o controle do poder e a bateria cai para 30, mesmo antes de derrotar 30 dos espíritos. Seus colegas torcem para que ele dê o melhor de si, mas algo dentro de Cucu estoura, e ele começa a xingar Auri. Ele o chama de provocadorzinho que só sabe falar e não mostra nada. Seus colegas se voltam contra ele e perguntam que diabos ele está fazendo, mas Cucu continua provocando um provocador profissional com um sorriso de superioridade no rosto. Logo até quem odeia o Auri entra na onda e começa a xingá-lo alto. Pedem pra ele se foder logo, mas o Auri continua derrotando os espíritos artificiais enquanto aguenta os insultos. Tudo isso lembra ele da época em que começou a criar conteúdo para gerar ódio, quando os comentários negativos o assustavam tanto que ele pensava em desistir. Mas toda vez que via a irmã tossindo sangue, percebia que nada podia assustá-lo mais do que aquela cena. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para juntar dinheiro suficiente para o tratamento dela, e naquele momento começou a ver seus haters como pessoas que o ajudavam a ganhar dinheiro através do ódio. Esse momento foi crucial para ele aprender a controlar as emoções, e Auri conseguiu usar essa mesma lógica para canalizar seu poder corretamente. Sua espada de fogo ficou menor e mais afiada, e ele conseguiu derrotar 100 bonecos de treino sem desmaiar. Ninguém acredita no que está vendo, mas aqui percebe a genialidade do plano de Cucu. Ele propositalmente virou a plateia contra Auri, colocando-o exatamente no estado mental necessário para provocar raiva, e foi assim que conseguiu controlar seu poder. Só que o sujeito de cabelo comprido, que odeia Auri mais do que qualquer um, não engole essa derrota. E lá vai ele, ativando a máquina de novo, invocando a versão mais poderosa dos bonecos de teste,
Por coincidência, Auri também não ficou satisfeito em apenas passar nos testes e soltou seu lado selvagem, destruindo os espíritos mais fortes também. Ele acabou derrotando 161 espíritos, até que a máquina ficou sem energia. Todos ficaram surpresos porque Auri quebrou o recorde de mais espíritos derrotados em um teste. Isaki se parabeniza por ter colocado Auri em dupla com Cucu. No dia seguinte, Auri começa oficialmente as aulas e fica chocado ao descobrir que também precisa estudar matérias de gente comum. Quando a aula termina, Ren diz para ele ficar à vontade para pedir ajuda caso se sinta perdido, e logo em seguida já parte para uma selfie. A Jimmy aparece para a próxima foto e convida o loirão do Dudamo para entrar na brincadeira. Enquanto Mo explica que tem vergonha de câmera, Auri começa a imaginar que habilidades cada um deles deve ter. Ele diz que tá feliz por não ter sido torturado, e que tudo isso foi graças ao Cucu. Ele vira para agradecer direito, mas o Cucu tá puto da vida depois de ver Auri pirando ontem. Ele acusa ele de ser outro encrenqueiro que adora quando as pessoas ficam com raiva dele. Auri fala que não é bem assim, mas aí o Galfshiro manda os dois calarem a boca. Ela diz que todo mundo com habilidades ofensivas tem uma personalidade horrível, e isso inclui o Cucu também. O Cucu fica ofendido por Yuru colocá-lo na mesma categoria que a Auri. Ele manda ela retirar o que disse e começam a se xingar feio. Nessa hora, o Zaki chega pra avisar que tem uma missão pra eles, e ele vai deixar a Auri perder a virgindade nessa. Aí ele fica pensando em quem mandar junto com ela, porque exorcismo é tudo uma questão de trabalho em equipe. Ao ver Cucu e Yuru ainda brigando, ele tem a ideia de colocá-los na mesma equipe. Naquela mesma noite, Auri, Cucu e Yuru são enviados para a missão em uma van e logo chegam a um estúdio fotográfico ou algo do tipo. Eles ficam se perguntando por que diabos estão lá, quando de repente um homem loiro aparece discretamente com uma secretária muito bonita e começa a falar. Ele diz a Auri que é ali que eles vão começar a trabalhar e pergunta se ele sabe algo sobre esses polos tecnológicos. Auri fica confusa e pergunta quem diabos é ele. Foi então que o louro revela que não é outro senão o próprio Zaki disfarçado. Como ele chama muita atenção com suas roupas de monge, estava prestes a explicar a missão para eles. De repente, um grupo de 3 jovens se aproxima de Zaki e começa a chamá-lo de bonitão e alto. Zaki fica surpreso e atordoado quando elas começam a pedir seu número e oferecem para sair. No encontro romântico, Zaki tenta sussurrar que é um monge que renunciou aos bens materiais. Mas certas coisas mundanas nunca mudam. Ele fica observando os corpos suculentos das garotas e derrete por completo. E elas ainda conseguem convencê-lo a jantar e fazer um cardio depois. Enquanto isso, Auri reflete sobre como tem gente morrendo de sede enquanto outras se afogam num rio que desce do Himalaia. A secretária gata chamada Kiko, que chegou junto com o Zaki, percebe que vai ter que assumir a situação e manda os alunos prestarem atenção. Ela explica que começaram a detectar sinais de espírito cerca de 1 hora atrás, no prédio da Câmara de Porco, onde um cliente se feriu gravemente. Ela sugere que podem estar lidando com um bando de contas fantasmas. Isso deixa o Auri confuso e ele pergunta se as contas mortas se aglomeram feito abelhas ou algo do tipo. O Kiko explica que as contas fantasmas são seres digitais, então precisam recarregar de vez em quando, senão desaparecem. É por isso que lojas de eletrônicos viram os pontos de encontro preferidos da atividade paranormal. Antes que a Auri consiga digerir essa informação, a Yuru já está lá, puta da vida, exigindo saber de novo por que cargas d'água colocaram ela no mesmo time que esses dois perdedores. Ela fala como se fosse um ataque pessoal direto contra ela. Kiko nem liga muito pros comentários dela, mas o Auri tenta se defender dizendo que a Cucu é esquisitona, mesmo ele sendo super normal e não tendo nada a ver com ela. A Yuru manda ele calar a boca porque caras normais não dão risada quando ficam possessos. Ela então começa a olhar pro celular, percebendo que seu streamer favorito vai começar a live logo mais, e se não mandar um monte de super chat pra ele, ele vai acabar esquecendo dela. Auri fica confusa com essa atitude, afinal ela deveria se importar mais com a missão do que com sua streamer. Yuru manda ela calar a boca, argumentando que nunca quis ser exorcista para começar. Kiko corta a discussão, pedindo para todo mundo focar na missão. Ela explica que o objetivo é eliminar todos os espíritos dentro do prédio e informa que já retiraram todos os clientes e funcionários, então isso não deveria ser um problema. Além disso, segundo os dados deles, só contas de nível baixo estão no prédio agora, então não deve dar problema lidar com eles. Mas avisa pra galera ficar esperta e vigiar as costas o tempo todo. Logo eles entram na loja, que tá completamente vazia. O Auri estranha, porque nunca viu uma loja de eletrônicos tão deserta. Mas a Yuru manda ele se apressar, já que ela quer acabar com essa palhaçada logo e voltar pra casa. Auri estava agitado e nervoso, então pediu para Yuru ter mais cuidado e ser menos despreocupada. Mas, antes que ele pudesse terminar a frase, um fantasma surgiu atrás dela, tentando tocá-la.
A voz de Auri travou na garganta de pânico. Yuru, porém, nem pestanejou ou desviou com facilidade do ataque e, no movimento rápido, sacou o celular, ativando sua habilidade especial. Sua mão se transformou numa arma de aparência estranha e assustadora. Ela logo usa isso para atirar uma coisa grudenta no espírito que fica preso na substância pegajosa e travado no lugar. Auri fica impressionado com uma habilidade tão esquisita, mas Cucu avisa para ele não chegar muito perto dela, já que ela é uma stalker de carteirinha. Ele conta que ela é uma fã obcecada por um grupo de K-pop e tem uma relação parasocial com um dos integrantes. Diz que a garota segue o cara para todo canto. Ela analisa todas as fotos dele, dá zoom para encontrar cada mínimo detalhe que possa dar uma pista sobre onde ele está e ainda checa os reflexos nos olhos para ter certeza de que não tem nenhuma mulher por perto. Também tem um monte de contas falsas que criou para burlar os bloqueios que sempre leva por ser creep. A Cucu avisa para ele não ficar muito amigo dela, porque ela é uma peça de bosta grande, alucinada e grudenta. Yuru ouviu tudo aquilo e logo cortou "Não chamem o cara que eu amo de simples membro de K-pop". Ela deixou bem claro que o nome dele é Kiryu e que não era nenhuma stalker de relacionamento parasocial. Segundo ela, o que sentia era a forma mais pura de amor que existe e ninguém tinha o direito de se meter entre os dois. Mal terminou de falar, o espírito que ela havia capturado explodiu e a gosma voltou direto para ela. Cucu não perdeu a chance e soltou "Pronto, isso aí já prova o meu". Yuru é um esquisitão, e as habilidades de um exorcista também dependem muito de como usa um celular. De repente, ele percebe que a razão de ter habilidades de fogo é porque era um encrenqueiro que passava a maior parte do tempo no celular irritando os outros. Mas antes que conseguisse entender direito o conceito, Yuru se vira para. Ele fica chocado e paralisado, mas no fim das contas havia um espírito atrás dele que Yuru conseguiu conter, sem trocar uma palavra. Cucu também entra em ação com seu martelo, destruindo o fantasma. Depois disso, os dois ficam de costas uma para a outra, prontos para enfrentar os outros espíritos. Auri fica boquiaberto, pois há poucos instantes Cucu e Yuru estavam se estranhando, mas de repente se movem com tanta sintonia que parecem melhores amigos. No momento em que ele vê os dois aniquilando uma horda de fantasmas, percebe que aquela dupla já deve ter repetido aquilo milhares de vezes. Depois de tanto tempo trabalhando juntos, eles nem precisam mais pensar nos movimentos ou na posição um do outro, tudo flui naturalmente. Foi aí que ele entendeu de verdade porque o trabalho em equipe é tão crucial naquela profissão. De repente, um fantasma surge por trás de Yurué. Cucu, sem hesitar, Auri pula entre eles, faltando por centímetros, e agarra sua chama, destruindo o espírito instantaneamente. Ele se vira para ele sorrindo, afirmando que sabe o que é trabalho em equipe, mas em vez de elogios, eles mandam ele ter mais cuidado, pois ele poderia tê-los matado facilmente com sua habilidade. Enquanto discutiam sobre isso, alguns ladrões pareciam. A loja foi invadida e os ladrões estão levando tudo o que podem, achando que fizeram um crime perfeito, já que o lugar parece estar vazio. Enquanto se ocupam em encher as sacolas, um dos assaltantes, um cara careca, é arremessado de repente por uma força invisível. Seu comparsa olha para cima e fica paralisado de horror. Um fantasma gigantesco segura o careca com uma mão de unhas enormes. De volta, num outro canto da loja, Aruru reclama que nunca quis virar exorcista, ela é mais de amar do que de brigar. Mas a escolha não foi dela, já que essa era a única coisa em que ela se dava bem. Sem falar que precisa de grana para bancar o vício esquisito de mandar um monte de superchats pra streamer favorita. Acaba tendo que aceitar esses trabalhos perigosos, querendo ou não, que patéticos eles são. Ela segue usando a pistola de gosma para paralisar e amarrar cada fantasma pelo caminho. Enquanto isso, Cucu vai detonando um por um com seu martelo, gritando pra Auri parar de enrolar e botar para quebrar. Yuru já tá ficando irritada com o Cucu de novo, reclamando que não combina com um exorcista do tipo agressivo e que, de todos, acha ele especialmente insuportável. Mesmo no meio da confusão toda, discutindo, eles não perdem o ritmo e eliminam outro fantasma com facilidade. É quando Yuru se vira para Auri e diz que, mesmo sendo um bosta, o Cucu tem habilidades de primeira como exorcista do tipo ataque, o que significa que o grupo não precisa de mais ninguém nessa categoria, principalmente um que manipule chamas azuis. Logo, eles chegam ao último andar do prédio, onde eles encontram os dois ladrões mortos pendurados no teto. Auri fica chocada, mas Yuru logo avista o espírito e ataca com sua gosma, enquanto Cucu corre em sua direção e acerta com o martelo. Para surpresa de todos, o espírito não fica nem arranhado e se vira, mandando-os dar o fora. Ela estava apenas decorando uma boneca. Cucu percebe imediatamente que algo está errado.
errado, e não se trata de um espírito comum. Ele percebe que eles esperavam apenas entidades de baixo nível e não estão preparados para algo dessa categoria. Então, pede para Yuru recuar, insistindo que precisam sair dali imediatamente. Mas Yuru se recusa, achando que já capturou o espírito e que é só uma questão de tempo até exorcizá-lo. No entanto, ela subestimou completamente a força do inimigo. Como espírito, rompe facilmente a gosma e consegue arrancar Yuru do chão, trazendo-a para perto de seu rosto. Ele afirma que vai deixar Yuru bonita também. Cucu, sem pensar duas vezes, investe contra ele com seu martelo e desfere um golpe com toda sua força. Mas o espírito se cura na hora e afasta Cucu num piscar de olhos. Quando a poeira baixa, Auri encontra Cucu caído no chão, num ursinho de pelúcia. Ele pergunta na hora que diabos está acontecendo e por que esse fantasma é tão forte. Cucu explica que algumas contas de fantasmas podem ter habilidades especiais conhecidas como maldições. Essa conta fantasma parece ser uma maldição que não se encaixa na categoria de espírito de baixo nível. Ele afirma que esse espírito definitivamente é uma conta fantasma de nível médio ou alto e geralmente eles. Ele reuniria uma equipe especial e elaboraria um plano antes de enviá-los para liquidar a conta. Mas, no momento, eles não têm nada e, se continuar assim, muito em breve os três estarão mortos. Auri volta seu olhar para Yuru, que está lutando com o braço quebrado feito graveto, e seus gritos se extinguem quando o fantasma arremessa no chão, deixando-a inconsciente. Cucu grita para Auri correr. Ele vai ser só uma distração agora. O fantasma aperta a cabeça da Yuru com força, então Cucu usa seu ataque de martelo para tentar pará-lo. Mas o poder de regeneração do bicho é muito alto e não adiantou nada. Nesse momento, a Auri joga um ursinho de pelúcia coberto com chamas demoníacas e acerta o braço do fantasma, fazendo ele soltar a Yuru. Cucu a agarra e todo mundo sai correndo na hora. Eles rapidamente se escondem nos andares inferiores quando Cucu percebe algo e agarra o braço de Auri, que ainda ardia com a chama demoníaca. Auri fica horrorizado, pois viu o que ela faz com pessoas vivas, mas nada acontece com Cucu. Ele afirma que, se sua teoria estiver correta, os efeitos da chama demoníaca foram invertidos, já que o humano está a empunhando, tornando-a completamente inofensiva para humanos, mas fatal para demônios. Ele aponta para o fantasma gigante, cujas mãos ainda. Auri não se recuperou do ataque. Eles elaboraram um plano onde Auri atacaria o fantasma por trás, causando uma ferida aberta que não se regenerava, enquanto Cucu complementava com uma enxurrada de marteladas, causando um dano colossal. Furioso, o fantasma virou um verdadeiro Beyblade, arremessando Auri contra a parede. Os fantasmas logo os encurralaram, mas em vez de sentir medo, Auri sentiu a adrenalina subir em seu corpo. E ele fica cada vez mais empolgado com a luta. Arremessa outro ursinho de pelúcia em chamas contra o fantasma, mas ele desvia e agarra Auri desprevenida. Ela teria sido liquidada na hora se não fosse a Yuru, que se levanta e joga sua gosma no fantasma. Irritada porque sua live já começou, ela manda os outros resolverem aquilo rápido, afinal, ela tem que garantir a primeira super chat do Kurar. Auri e Cucu partem para ação na mesma hora, detonando o fantasma sem dó. A conta tenta se libertar da gosma, mas nesse momento Kuria recebe um super chat de outra garota. Isso deixa Yuru furiosa e seu aperto ao redor do corpo do fantasma fica ainda mais forte. As duas começam a atacar o espírito por todos os lados e, finalmente, desferem um golpe fatal, exorcizando-o de uma vez por todas. Todas ficam aliviadas, afinal, nenhuma delas havia derrotado um espírito de nível médio antes, e Cucu insiste que precisam voltar e relatar tudo o mais rápido possível, enquanto elas. Mas quando estavam saindo, Auri sentiu algo atrás dele. Antes que pudesse sequer se virar, Yuru e Cucu começaram a chorar lágrimas de sangue e caíram no chão imóveis, enquanto da TV próxima surgia o espírito do menino triste, pronto para enfrentar outro usuário da chama demoníaca. E é aí que este vídeo termina. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir e até a próxima!